Fala galera, já comecei aqui sorrindo porque nos bastidores aqui rola muita coisa engraçada. Eu sou Leandro Jarrell e tenho a honra de estar aqui com você no programa, no podcast Vamos Mudar o Mundo. Hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo, pastor, vereador Irlan Melo. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal. Com certeza. Muita gente já conhece o Irlan, mas hoje a gente vai trazer um pouquinho. Eu sempre, a primeira vez que eu ouvi a história dele, na verdade, eu falei assim, cara, sua história é muito legal. Né? Às vezes as pessoas de fora veem a vida já não, com as coisas já bem organizadas, não imaginam o que você já passou. E a gente vai falar isso um pouquinho, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Só agradecer aqui ao pessoal do LF Studio, que é o local onde nós gravamos o nosso podcast, é a casa do Vamos Mudar o Mundo. Aqui você encontra os melhores equipamentos para você gravar o seu projeto, para você gravar o seu podcast. E além de ter equipamentos de primeira qualidade, uma estrutura maravilhosa, muito bem localizado, uma equipe de profissionais altamente qualificados. Você pode entrar em contato no telefone que está na tela e falar com o Leonardo ou com o Chiquinho. Eu tenho certeza, fala que a gente que indicou, tá? Pra ele me dar um desconto também. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e você vai tirar o seu projeto do papel. E também quero agradecer o pessoal da Central Reparos, no nome do David, que é o proprietário lá. Você que precisa reformar a sua casa ou apartamento, na hora de entregar as chaves na imobiliária, é um momento muito delicado. A gente sabe que encontrar profissional no mercado está muito difícil e o David tem uma equipe multidisciplinar com vários e vários profissionais para te auxiliar, te dar toda a consultoria e executar a sua obra e você não ter nenhuma dor de cabeça. O telefone do David da Central Reparos está aqui na tela. Eu quero agradecer então os nossos patrocinadores e bora aqui conhecer um pouquinho mais do pastor, advogado, vereador e etc. Irlan Melo. Quem que é o Irlan? Eu sempre começo assim. Bom, o Irlan é filho do senhor Francisco, da dona Tereza, nascido no bairro Novo das Indústrias, que é o último bairro ali da região do Barreiro, esposo da Giza, pai da Noemi, da Maria Eduarda, do Enzo e da Antonella. Hoje é vereador da cidade de Belo Horizonte, mas também pastor, advogado, professor e, quem sabe, daqui a uns dias, escritor, né? O livro já está pronto, falando sobre a história de Ruth, mas em breve ele vai ser lançado. Então, assim, acho que não tem muita coisa para fazer, não. A gente vai inventando, né? Eu tinha esquecido, já tinha falado muita coisa, tinha esquecido o professor, pois né? É. E agora o escritor também. Como foi a sua infância, pastor? Bom, eu, como disse, né, nasci lá no último bairro ali da região do Barreiro, que é o bairro Novo das Indústrias. Para aqueles que conhecem aqui Belo Horizonte, quando você começa a via do minério, está ao lado esquerdo de quem está subindo, né, para a região do Barreiro. Bom, eu estudei no início em escola pública, minha mãe uma dona de casa, meu pai um detetive da polícia civil, passou no concurso. Meu pai veio lá de Monte Carmelo, que é do Alto do Paranaíba, minha mãe veio do norte de Minas, Almenara, se encontraram aqui e eu estudei primeiro numa escola chamada Maria Belmira Trindade, que é no Bom Sucesso, para você ver, no bairro Novo das Indústrias não tinha nem escola. Então eu me lembro muito bem de ir ou a pé, quando a gente não tinha dinheiro, ou então de ônibus para essa escola lá, na primeira, quarta série. Depois surgiu a oportunidade de estudar no Colégio Ordem e Progresso, que era um colégio primeiramente voltado para filhos de pessoas que trabalhavam na Polícia Civil. Estudei lá durante 2 anos, depois fui para o Salesiano durante um curto período de tempo e voltei para o Ordem e Progresso e me formei ali no início da minha caminhada. Nasci e fui criado num lar evangélico. Hoje eu estou com 49 anos, mas eu fui batizado com 14, então eu estou completando 35 anos de batizado, minha vida toda na igreja. E antes a igreja lá no bairro Novo das Indústrias, Igreja Presbiteriana do Brasil, era uma congregação que fechou. E aí eu fui para a Igreja Batista lá do bairro e depois eu fui lá para o Betânia e aí meus pais descobriram a Igreja Presbiteriana Pentecostal, graças a Deus. E aí nós estamos lá, eu fui consagrado ao ministério pastoral lá, conheci minha esposa lá, casei lá, já batizei as 2 filhas mais velhas lá e estamos caminhando aí nessa jornada maravilhosa que é a nossa vida, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor falou que o bairro das Indústrias não tinha nem escola. Verdade. E por incrível que pareça, até 5 ou 10 anos atrás,
a realidade no bairro das Indústrias não tinha avançado tanto, né? É. E você, como vereador, conseguiu fazer bastante coisa lá. O que você sente de andar ali naquele bairro e ver a Rua 10, por exemplo, enfim, qual que é o sentimento? Quando Deus me chamou para essa caminhada, e aí é importante eu fazer esse parênteses, porque eu nunca pensei em envolver com política. Político para mim era tudo leproso, eu queria distância. E quando eu recebi o convite, eu estava num congresso de pastores em São Paulo, a pessoa me convidou, eu falei com a pessoa, falei assim, é pegadinha, é brincadeira? Porque eu nunca me imaginei ingressando na área da política. E aí eu fiz prova com Deus, eu orei, Deus deu paz no meu coração, e a partir daí eu entrei na política. Quando eu estava fazendo a campanha lá na região onde eu nasci e fui criado, eu ouvi muito que existia um vereador daquele bairro e que ele passava com o vidro fechado, que não conversava com ninguém, que não tinha feito nada pelo bairro. E uma das coisas que eu morria de medo era isso, né? Das pessoas olharem para mim como se eu não tivesse feito nada. Então, assim, e eu não faço promessa, sabe? Eu não sou uma pessoa de ficar prometendo. Aquilo que eu me comprometo, eu cumpro, mas eu não fico prometendo ao léu. E uma das coisas que as pessoas queriam era um ônibus que fosse, por exemplo, do bairro Novo das Indústrias ao Betânia. Porque lá no bairro Novo das Indústrias hoje tem uma escola, mas não tem um açougue, não tem uma lotérica, não tem um banco, não tem uma praça. Então, é um bairro encravado ali, né? Então, com 11 meses de mandato, nós, com o apoio da comunidade, a gente já conseguiu o 208, que vai lá, vai no Hospital Célio de Castro, passa ali. A gente conseguiu, tinham 3 ruas que não eram asfaltadas, ruas muito íngremes, né? Hoje 2 delas estão, uma pequena parte não está, porque tem que fazer, parece que lá não dá para fazer rua, tem que fazer um paisagismo, mexer ali, a gente está fazendo. E a luta que a gente tem também para tentar levar um posto de saúde para lá, que é um local onde tem uma população muito grande, mas não tem serviços públicos quase nenhum. Então, assim, hoje eu ando, como sempre, né? Eu sempre tô lá na minha sogra, na minha mãe, no meu pai com 86, minha mãe com 81, a gente tá sempre junto, e eu ando lá com a tranquilidade de quem tá tentando fazer o melhor, né? A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu procuro cumprir esta palavra. Amém. E durmo com tranquilidade, porque eu estou tentando fazer o melhor. Uhum. Voltando um pouco na história, apesar de você ter vindo de uma família simples, num bairro simples, mas a educação parece que sempre foi uma prioridade dos seus pais e sua também, né? Minha mãe, ela tem, eu acho que o 3º ano do curso primário. Meu pai, ele formou, fez direito em Divinópolis. Ele ia todo final de semana, uma possibilidade que existia na época. Ele ia todo final de semana. E ele sempre me incentivou, e eu sempre fiz questão também de estudar, porque eu costumo dizer, Pastor Léo, que quem é pobre, quem não nasceu num berço de ouro, uma das grandes oportunidades que ele tem de crescer na vida é através da educação. E eu mesmo sou prova disso, né? Eu me lembro muito bem, na infância, para vocês terem uma ideia, a rua lá de casa era a rua sem asfalto e tudo. E a gente foi progredindo, foi caminhando e tudo mais. Então, quando eu fiz o vestibular, com 17 anos, só tínhamos 3 opções na minha época. Tinha PUC Federal e Milton Campos. Milton Campos eu nem tentei porque era para rico, a gente não tinha condição de pagar. Eu sabia que a PUC tinha uma bolsa e a Federal era de graça, mas eu não consegui passar nas duas. E aí eu fui tirar minha carteira de trabalho. Quando eu fui tirar minha carteira de trabalho, eu vi um panfleto sobre a faculdade de 7 Lagoas. Eu nem sabia que existia a cidade de 7 Lagoas, quanto mais uma faculdade, né? Achei que aquilo não era por acaso, fiz o vestibular, passei, comecei a fazer direito e comecei a fazer estágio também. Certo momento da minha vida, eu sabia que meus pais estavam vivos, porque eu só via eles no final de semana, mas durante a semana eu só sabia que eles estavam vivos, porque quando eu acordava, meu café já estava pronto lá, minha mãe organizava tudo, mas ela voltava para dormir. E quando eu chegava, minha janta estava pronta lá também, porque eu saía muito cedo e chegava muito tarde. Então, assim, foram 5 anos nessa toada, nesse caminho e tudo, até formar. E logo que me formei, comecei já a advogar na área. E assim, a educação realmente sempre foi uma prioridade para mim. Depois da faculdade, ainda fiz a minha pós em processo civil, fiz outra faculdade, que é a faculdade de teologia, e eu acho que eu costumo dizer também que quem não se assenta para aprender, não tem mais nada para ensinar. Então eu acho que vale a pena a gente sempre estar aprendendo, porque
a humildade, né, também, é de você saber que você não sabe nada, que você pode sempre aprender. Então, acho que vale a pena a gente continuar estudando. E você ia todos os dias para Sete Lagoas? Todos os dias. E fazia estágio em BH? E fazia estágio de manhã no Procon. 2 estágios? De 8 até meio-dia. E de 1 às 5 e pouco, eu fazia no Sindicato Nacional dos Aeroviários. Quer dizer, um era na Tamoios, no centro, e o outro era na região da Pampulha. Então, você imagina, eu acordava super cedo, ia para esse primeiro, eu almoçava correndo e já ia para o segundo, e quando acabava eu pegava o ônibus e na maioria das vezes eu ia dormindo para Sete Lagoas, e não é essa estrada que é hoje não, que é a estrada duplicada, era estrada, só tinha uma estrada e não 2 como tem hoje. Então assim, de vez em quando acontecia acidente, o ônibus quebrava e tudo, então assim, a gente ia para lá e era todo dia nesse batido. Mas mesmo assim eu não abandonei a igreja, todo final de semana eu estava na igreja, nos sábados eu estava na igreja, e minha vida continuava dessa forma. Hoje tem até muita zoação, né, na internet, muito meme, da galera formando em direito, advogado, engenharia e rodando de Uber. A gente vê muitos jovens se formando e tá ali com o diploma na mão, com o canudo, mas não consegue iniciar na profissão. Como que foi o seu start assim, na profissão? O que acontece? Que dica que você dá para quem está nessa situação? Bom, olha, eu jogava vôlei e tinha possibilidade até de continuar na carreira. Porém, meu pai era formado, já tinha formado, era advogado, tinha um escritório. Meu tio também tinha um escritório junto com ele. E eu, na decisão de qual carreira seguir, eu escolhi o direito. E aí, eu logo, imediatamente, eu comecei a fazer estágio. Como agora eu tive a facilidade do meu pai e do meu tio terem um escritório, então eu já entrava para dentro do escritório para aprender, para conversar, para saber como é que era o dia a dia. Eu fiz uma imersão completa. Então, por exemplo, um jovem, a primeira pergunta e hoje eu dou aula, né? Dou aula nas faculdades Kennedy Promove. E no primeiro dia de aula, eu normalmente pergunto para o estudante assim, por que o direito? Tem alguém na sua família e tudo? Muitos que não tem ninguém na família, o objetivo é estágio. O estágio não, é concurso público. Né? Eu queria seguir no ramo do direito. E se a pessoa, por exemplo, ela já tem alguém na área, eu acho que é importante máximo ela entrar nesse mundo quanto antes. Ou então fazer estágios da área, né? Existem estágios que são remunerados, mas existem estágios também que você vai de voluntário, como nos tribunais e tudo. Porque não adianta você, por exemplo, essas pessoas que você está falando, elas não entraram na área, elas ficaram à margem, né, do processo. Elas precisam realmente envolver até para saber se é isso mesmo que elas querem. Às vezes eu costumo dizer que todas as pessoas deveriam fazer o curso de Direito, porque o curso de Direito abre a mente da gente quanto aos nossos direitos e deveres. Apesar que a justiça brasileira hoje é uma justiça que, na teoria, é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Então, assim, participe do dia a dia do direito para você poder realmente fazer a diferença na carreira. E outra coisa, vai fazer direito? Tem que gostar de ler. Porque se não gostar de ler, não tem jeito também, não. Porque a jurisprudência muda o tempo todo, as decisões mudam o tempo todo. Então, você tem que estar atualizado, não tem jeito. Está tirando algumas perguntas da sua própria resposta. Você é advogado, você também vereador, né, atua na política e dá aula. Qual disciplina mesmo? Nesse semestre passado, dei Constitucional 3 e no próximo semestre eu vou dar Constitucional 4, Processo Constitucional. Então tá, você está aí na área da Constituição. Isso. Hoje há uma, entre aspas, idolatria da Constituição e tudo se faz em nome da Constituição e etc. Mas, como você disse, na verdade, ela não é tão respeitada. As decisões dos ministros do STF são pautadas mesmo pela Constituição como dizem ser? Bom, é o seguinte, existe uma piada que é o seguinte, você chega para um professor de matemática e fala 2 mais 2, ele vira para você e fala 4. Se você chega, por exemplo, para o advogado, 2 mais 2, ele fala, pode ser 4, mas se você colocar um do lado do outro, pode ser 22. Ou seja, tem uma interpretação. Eu creio que tem situações na Constituição que a interpretação é óbvia. Só que, de repente, o que a gente vê hoje, infelizmente, é que a Corte Constitucional é uma corte política, e eu não estou falando isso por demérito, eu estou dizendo da seguinte maneira, quem chega ali não chega porque é uma carreira
quem chega ali é uma indicação do presidente da República. E normalmente o presidente está indicando quem? Pessoas com notável saber jurídico, tem que ter uma idade mínima e tal. Entretanto, normalmente são pessoas que são ideologicamente de acordo com aquele que está indicando. Então você começa a ver, por exemplo, um distanciamento da sociedade e das decisões que estão ali. Um distanciamento do que está na Constituição. Por exemplo, a Constituição ela é a favor da vida. Se ela é a favor da vida, não cabe, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal abrir brechas em relação, por exemplo, a questões de aborto, eutanásia, morte assistida. Mas isso de vez em quando acontece. Por que acontece? Interpretações. Se a Constituição fala que é de autonomia de um presidente, a anistia, ou do Congresso Nacional, mas se o ministro fala, não, peraí, eu vou interpretar isso, então a letra da Constituição não está valendo. Só que nós precisamos lembrar também que a nossa democracia é muito jovem, a nossa democracia veio a partir da Constituição de 88, e você começou a abertura e tal. Então a gente ainda está se acostumando com isso. Outro tema, liberdade de expressão. As pessoas dizem, olha, liberdade de expressão ela é mitigada por algumas coisas. Eu concordo plenamente. E por isso que existe calúnia, injúria e difamação. Quando a pessoa grita assim, fake news, não existe esse crime na legislação, mas as pessoas estão falando o tempo todo sobre isso. Então, assim, há um distanciamento em relação às decisões, aquilo que a sociedade entende e precisa. Eu não sou contra o judiciário. O judiciário ele tem que fazer o seu papel. Entretanto, nós estamos vendo hoje que o judiciário, muitas vezes, ele é um judiciário que ele está, assim, como se fosse uma casta de privilegiados, que faz uma diferença muito grande na vida da sociedade, mas não está indo ao encontro do que a sociedade espera deles. Legal. Eu vou intercalando algumas perguntas mais políticas, algumas mais pessoais. Depois que você formou, depois de um tempo, você abriu o seu escritório. Isso. Não é isso? Começou a empreender. E no meio de tudo isso, você, um pouco mais para frente, né, você encarou um desafio muito grande na sua vida, que foi com relação à sua filha mais velha. Você pode compartilhar com a gente? A Noemi, ela, no último ultrassom, a minha filha mais velha, ela foi diagnosticada com hidrocefalia. Hidrocefalia, nós temos, se você for pegar o nome, né, água na cabeça, nós temos 4 ventrículos que produzem um líquido chamado líquor, que lubrifica a nossa coluna. No caso da Noemi, um canal que leva esse líquido para a coluna estava esterçado, estava fechado. Então ela precisou fazer uma cirurgia. Qual é a cirurgia comum de se fazer? Coloca-se uma válvula. O que é essa válvula? É como se fosse um equipamento que suga esta água, mas ele não tem capacidade de jogar para a coluna, porque o canal está fechado, então joga no estômago. A criança, por exemplo, você imagina um bebê de 3 meses de idade, ela vai crescendo. Então esse tipo de válvula dá infecção, dá problemas e tudo mais. No caso da Noemi, o que se buscou foi fazer uma cirurgia experimental. O nome da cirurgia é terceira ventriculostomia. Imagina, por exemplo, um bebê de 3 meses, você abre um tampo aqui na cabeça, entra com o bisturi cirúrgico e com a câmera, e cirurgicamente você abre esse canal que está fechado. Então, essa era o espectro da cirurgia que seria feito. Bom, nesse dia, né, com 3 meses de idade, minha filha foi submeter a essa cirurgia, e o médico veio explicar a cirurgia, como que seria e tudo. E eu peguei na mão dele e falei, doutor, o senhor que vai operar minha filha? Ele falou, sou eu. Eu falei assim, o senhor acredita que Deus vai usar suas mãos para curar minha filha? Ele não era crente, assim, ele só olhou assim e foi para a cirurgia. E eu fui lá para a capela do Hospital Biocor. O senhor que é crente, o senhor que é pastor, mas principalmente você que é pai, você vai me entender perfeitamente o que eu vou falar. Quem não é pai ainda, um dia vai compreender isso. Por quê? Porque um pai de verdade, uma mãe de verdade, se pudesse, ele colocaria o seu corpo para fazer essa cirurgia no lugar do filho. E eu fui para a capela do Hospital Biocor chorar, orar, falar com Deus. E eu fiz uma oração dizendo, Senhor, eu te agradeço, porque por 3 meses eu fui a pessoa mais feliz do mundo, que agora eu sei o que é ser pai. Mas eu quero te pedir uma coisa. Cura minha filha. Se não, leva ela. Porque o prognóstico era ou dava certo, ou então ela ia viver numa cama. Ela ia viver como um vegetal.
Enquanto eu estava lá ajoelhado orando, eu consegui enxergar esse cenário. Eu via um cenário, por exemplo, dela deitada numa cama, não andava, não falava. E naquele momento eu lembrei daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, o texto diz assim, porque dizia, se tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. O que essa mulher fez? Ela enxergou o milagre dela antes do milagre acontecer. Ela projetou o milagre dela, ela visualizou o milagre dela antes do milagre acontecer. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Falou, ó, sai da sua tenda, olha para o céu. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Tem uma passagem lá no livro de Provérbios que diz assim, porque como imaginou a sua alma, assim é. Ou seja, projetou o futuro com os olhos da fé. E eu ali orando, lembrei dessa passagem e comecei a enxergar minha filha brincando de boneca, indo para a escola, me chamando de papai, andando. E aí naquele momento eu comecei a gritar, comecei a falar, Senhor, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero viver. Acabou a cirurgia, o médico falou que deu tudo certo e tal, aí a gente tinha que voltar lá. Aí voltou o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o sexto mês, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se você já entrou num consultório de um neurocirurgião pediátrico. Não é fácil você estar no consultório, porque tem muitas crianças com muitos problemas ali e todas as vezes que eu ia, eu via minha filha bem, minha filha tranquila. E aí eu virei para ele nesse dia e falei, doutor, libera minha filha, dá alta para minha filha. Minha filha tá bem, eu não preciso mais ficar vindo aqui não. Só podia liberar ela. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não libero a Noemi. O raiva que eu fiquei na hora. Falei, mas por quê? Ele falou assim, ô pai, nunca vou esquecer, ele falou assim, ô pai, eu não libero a sua filha, porque você não sabe, eu levo a cirurgia dela, que tá filmada, nos congressos que eu vou, dentro e fora do Brasil. Ô pai, eu não libero a sua filha, porque eu preciso de pelo menos uma alegria de 6 em 6 meses. Aí eu olhei assim e falei assim, sabe por quê? Porque a sua filha é meu único caso que não tem sequela. E aí, aquele momento assim, eu parei assim e falei assim, mas o senhor lembra que eu peguei na sua mão e falei que Deus ia usar suas mãos para curar minha filha? Por que você não pede esse Deus para continuar usando as suas mãos para curar a filha de outros pais? Pastor Léo, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não tenho vergonha. Já falei de Jesus para o governador, para o prefeito, para o secretário, para onde quer que eu esteja. Eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Então, assim, foi um milagre. Hoje, Noemi, ela acabou de formar no curso de Direito. Eu não tive a honra de dar a aula para ela, porque foi no tempo da pandemia, mas eu entreguei o canudo para ela. Eu participei junto com o Padre Anderson, do culto ecumênico que agradeceu a Deus pela formatura da turma dela, e ela é um milagre da parte de Deus. O Senhor a curou, fez um milagre e ela é uma pessoa normal, e foi um milagre que Deus fez na vida dela. Testemunho tremendo, né? O que era literalmente impossível de acontecer, além da cirurgia dar certo, deu certo sem nenhuma sequela, né? Sem sequela. Graças a Deus. Visualizar. É. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, agora você é presidente da... Como é que chama? Frente Cristã Parlamentar. Cristã Parlamentar. Uhum. O que você, como pastor, e outros pastores que tem lá na Câmara, enfrentam, assim, nos bastidores, de questão espiritual, que na televisão a gente não tem muita noção do que de fato acontece, a gente acha que é até um pouco exagero. Mas o que acontece, assim, nos bastidores? Pensa comigo, a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso quer dizer que há uma equivalência entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então existem batalhas no mundo espiritual que são sendo travadas o tempo todo pela nossa vida, pela nossa alma e pelo dia a dia que acontece. Agora você imagina, por exemplo, onde você tem um poder, que é o poder legislativo. O poder legislativo, ele toma decisões que influenciam a vida de todos os belo-horizontinos. Nós podemos apresentar uma lei ali que vai interferir na vida de todos os belo-horizontinos. Então, existem, por exemplo, leis e existem pessoas que têm ideologias e que têm uma visão de mundo de determinado lado. Vou dar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que acredita que nós devemos ter um dialeto diferente do português. E aí eles começam a aplicar isso no dia a dia e querem fazer uma lei em relação a isso. Então,
nós criamos a Frente Parlamentar Cristã por quê? Nosso objetivo é orar, pedir a Deus para abençoar aquele lugar, pedir a Deus que nós tenhamos leis justas, leis boas, leis que favoreçam o menos favorecido, que ajudem as pessoas e não leis que possam prejudicar as pessoas. Nós temos uma vez por semana uma reunião onde nós oramos e estamos juntos ali, temos um culto e a gente tem guerras ali, como por exemplo quando aparecem determinados tipos de projetos que são contrários às nossas crenças, nós tentamos impedir. E graças a Deus esses projetos ideológicos, principalmente ideológicos da esquerda, porque querendo ou não, as pessoas falam, pode até parecer polêmica a minha fala, mas não é polêmica. Assim, eu não acredito num cristão de esquerda. Por quê? Porque o que tem na palavra de Deus é frontalmente contrário ao que eles defendem. Então eles defendem questões que nós não defendemos. Então como eu posso apoiar esse tipo de ideologia? Então quando tem algum tipo de projeto nesse sentido, claro que nós estamos falando de uma legislação municipal, né? Por exemplo, ninguém vai apresentar um projeto ali para liberar as drogas. Por quê? Porque não é competência nossa. Mas ele pode apresentar um tipo de projeto que vai falar de drogas, por exemplo, nas escolas de uma forma amena, como se aquilo ali não fosse ruim e péssimo para a vida das pessoas e das crianças, né? Então, a ideologia de gênero, o que é a ideologia de gênero? É a crença de que nós não nascemos nem homem nem mulher, mas que isso é uma construção social. Ou seja, você precisa concordar com o gênero que você nasceu, ou então você muda de gênero e tudo mais. Agora, a pessoa quer acreditar nisso depois dos 18 anos, ok. Agora, inculcar isso na cabeça das crianças desde cedo, tá errado. Então a gente tem que batalhar e brigar contra isso lá. E uma das funções do vereador é o quê? Fiscalizar o poder executivo, é a principal função. Então, para onde está indo o dinheiro do pagador de impostos? Está sendo bem utilizado? Está sendo utilizado na saúde, na educação, na segurança? Ou está sendo utilizado para locais onde não deveriam ser? Então, essa é uma das funções que a gente tem também. Então, a Frente Parlamentar, ela busca isso, tá? Preservar os nossos princípios e valores. E algo muito importante na Frente Parlamentar é que não importa se você é da base, se você é independente, se você é uma pessoa tipo que vota de acordo com apenas com aquilo que você crê ou se você tem um grupo político. Quando nós temos um projeto que fala de ideologia cristã, nós nos unimos. E aprovamos ou desaprovamos determinado projeto. Isso é muito importante dentro de um parlamento. Essa organização lá dentro. Com certeza. E somos respeitados por isso. Legal. Agora, muita gente não consegue entender o posicionamento de um cristão, que é a favor da vida, que é de direita, conservador e etc. Acha que, e principalmente você que está lá na linha de frente, acaba tomando um título inapropriado de intolerante e etc. Qual que é a verdade sobre isso? Por exemplo, Belo Horizonte, você representa toda Belo Horizonte. Sim. Então, você representa homossexuais, você representa pessoas de outra religião e etc. O interesse da frente parlamentar, o interesse de um cristão ali é apenas levantar a bandeira do evangelho ou não? Fazer uma cidade, no geral, boa para todo mundo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Veja bem, se você pegar o livro de 2 Reis, capítulo 4, onde Eliseu ele recebe um presente da mulher sunamita, né, um quarto para ele poder se descansar, uma mesa para ele poder ler, um candeeiro e tal, alimento para quando ele passasse ali por aquela cidade, ele vira para o seu servo e diz assim: pergunte à sunamita se ela precisa de alguma coisa. Pergunte se ela precisa que eu fale algo para o rei, para o chefe de exército. O que Eliseu está falando? Que ele tinha acesso a essas pessoas. Então, é importante você ter acesso a estas pessoas para evitar injustiça, para tentar fazer com que haja um equilíbrio em relação ao dinheiro público. Então, assim, não há intolerância da nossa parte, há defesa de princípios e valores. Então, assim, da mesma forma que para uma pessoa que defende o aborto, isso para ele é inegociável, para a gente que é contra o aborto, isso também é inegociável. Então, são questões que a gente vai no dia a dia discutindo, mas não há uma animosidade no sentido de não ter diálogo. Eu sempre, e meu pastor William, ele sempre fala algo que eu nunca esqueci, que ele falou assim, ó, naquilo que a gente concorda, vamos dar as mãos. Naquilo que a gente discorda, vamos respeitar. Então a gente pode respeitar, mas a democracia é a vontade da maioria.
Então, se a gente consegue construir uma maioria para brecar determinados tipos de lei e autorizar outros tipos de lei, nós vamos fazer isso. E você é um exemplo disso, porque você já, inclusive, apresentou projetos projetos bons, como, por exemplo, da surdez, não é isso? Isso. Que foram bons para a sociedade em parceria com vereadores de esquerda, né? Eu tenho leis na cidade, junto com vereadores de esquerda, e também tenho leis aprovadas com o voto de vereadores da esquerda, como, por exemplo, a Lei Municipal de Inclusão. O que é essa lei? Pega toda a legislação da pessoa com deficiência e junta numa única lei, para facilitar para as pessoas estudarem, pesquisarem essa lei e tudo. Facilita. Outra, a política pública para doenças raras, que a gente não tinha na cidade de Belo Horizonte. Nós tínhamos uma vereadora, Duda Salabé, que é uma mulher transgênero, e ela chegou para mim e disse assim: olha, eu tenho um projeto que é para autorizar que toda mulher surda tenha a presença de um intérprete, caso queira, durante o parto, porque está tendo violência obstétrica. Você assina esse projeto comigo? Assino. É lei em Belo Horizonte. Essa lei não tem ideologia. Você imagina uma mulher surda vai dar à luz. E vamos imaginar que o marido é surdo também. E porque a lei já permite um acompanhante, né, na hora do parto. E aí vai ter anestesia. E se ela não consegue comunicar que ela está sentindo dor? Então o intérprete ajuda nessa hora. Então é uma lei para a cidade de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que o diálogo cabe em qualquer lugar. Eu sou contra os extremismos, né? Agora, na política também, as pessoas gostam de rotular o outro, né? Chamar o outro de extrema isso, de extrema aquilo, de fascista, de não sei o quê. Por quê? Porque não quer discutir tecnicamente o projeto, a situação. Eu sou muito a favor de discutir isso. Você pensa bem, Léo, eu sou lá da região do Betânia, né? Eu falei que eu sou ali do Novo das Indústrias, região do Betânia. Com 6 anos de idade, eu me lembro muito bem dos pedaços de corpo, dos acidentes que aconteciam no anel rodoviário. Aí eu entro para a política. Eu entro para a política para quê? Para tentar fazer a diferença naquele lugar. E aí eu criei um grupo de estudos sobre o anel rodoviário. Ah, mas o anel rodoviário é uma rodovia federal, mas quem passa lá são os belo-horizontinos todos os dias. Eu passava lá praticamente todos os dias. E aí aparece uma ideia, área de escape. O que é área de escape? Uma caixa de brita, o caminhão entra em alta velocidade, salva a vida dele, salva o patrimônio, para de matar a gente lá embaixo no Betânia. Aí eu apresentei esse projeto para o prefeito, ele falou: Irlan, isso aí não é coisa de vereador, isso é coisa de deputado, isso é uma rodovia federal, uma concessão da Via 040. Aí eu pensei assim, tá, deixa eu ver como é que é essa concessão. Porque quando você concede uma rodovia para iniciativa privada, tem contrapartida. Aí eu falei assim, quem sabe não tem uma contrapartida para o anel rodoviário? Que aí resolve, faz essa área de escape. Eu fui olhar, zero, nem R$1. Não teve um dos 53 deputados federais, dos 77 estaduais, os 3 senadores, a presidente da República de 2013, que nasceu em Belo Horizonte, mas não fez nada por aqui. Aí, o que aconteceu? Eu insisti, consegui que o Calil pagasse o projeto da área de escape, e aí tentei com 1, com 2, com 3, tentei com um monte de gente, até que um dia eu consegui lá em Brasília levar o projeto na mão do ministro da infraestrutura da época, hoje governador de São Paulo, Tarcísio. Ele olhou e falou assim, vou fazer. Na hora eu quase chorei. Porque assim, era um sonho, né? E aí ele falou que ia fazer, depois o presidente da BH Trans me disse que o prefeito ligou para ele, disse que a prefeitura assumiria, ele aceitou. Resultado, vai completar 2 anos que essa área de escape está instalada ali na descida do anel rodoviário, antes da entrada do Buritis. Inclusive, quando estava sendo feito, todo mundo falou, tá no lugar errado, que não sei o quê. Eu falei, eu não sou engenheiro. Vocês estão falando que é lá, é lá. Vai completar 2 anos, Léo. Nunca mais teve uma morte lá embaixo no anel rodoviário, no Betânia, por um caminhão desgovernado. Nunca mais. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu creio que é possível fazer boas obras na política. Só não ser ladrão, vagabundo, corrupto, não fazer coisa errada, que aí você consegue fazer as coisas acontecer. Essa é a conquista que mais te dá orgulho? Ah, é uma das que mais me dá orgulho. E são tantas, são muitas, né? Essa me dá muito orgulho, porque assim, você está salvando vidas, né? Você consegue salvar vidas. Nós vamos fazer uma outra ainda mais embaixo, o prefeito disse que vai fazer e eu tô na cola para ver se faz. Mas assim, essa me dá muito orgulho. A Lei Municipal de Inclusão, eu tenho uma lei, por exemplo, que caça qualquer estabelecimento da cidade, o alvará de qualquer estabelecimento da cidade que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra criança e adolescente. A lei de políticas de doenças raras. Eu consegui agora, nesse último semestre, 3 novas EMEIs para a cidade, EMEI Havaí, EMEI Cabana e
IEMEI Conjunto Betânia, postos de saúde que estavam assim, destruídos, a gente conseguiu fazer reforma no posto. Construiu do zero, que é o posto do Cabana. Quer dizer, tem muita coisa que a gente fez, fora assim, as entidades que a gente ajuda, como hospitais, creches. Nós conseguimos, por exemplo, uma área de uma creche que hoje são 42 crianças de 0 a 2 anos que ficam lá por tempo integral, um imóvel da prefeitura que hoje está sendo administrado por um pastor que já tinha uma creche. Quer dizer, isso é retorno para a sociedade, né? A luta pelo suplementar, o suplementar ia acabar na cidade. E a gente continuou brigando, os amarelinhos, né? Que rodam aí em vilas e favelas, tá praticamente acabando. E a gente foi em cima para conseguir segurar. Então, assim, tem muita coisa que a gente fez e que tem coisas que você fica feliz e tem coisas que você fica muito feliz. Eu costumo dizer que a sua política, o resultado do seu mandato, a gente sente na pele. Porque tem muitos mandatos, não estou desmerecendo eles, que eles são subjetivos. É no campo das ideias e tal, é importante e tal. Mas um suplementar que acabasse, as pessoas iriam sentir na pele. Verdade. A área de escape, a matemática não deixa mentir. Quantas mortes antes, quantas mortes depois? Exatamente. Né? Uma escola dessa, 42 crianças não tinham lugar para ficar. Eram mães que deixavam de trabalhar ou que arriscavam os seus filhos deixando na casa de conhecidos, etc. Então, assim, é um trabalho que vai desencadeando e vai... É o que você falou, são as boas obras, né? É isso aí. E a política, ela tá aí para isso, né, pastor? E as pessoas, às vezes, falam assim, o poder corrompe. Eu sou contra essa frase, eu sou a favor da seguinte frase: o poder revela o caráter das pessoas. Quando você dá poder para a pessoa, aí você vai ver quem ela é de verdade. Não o que vai corromper, aquilo já estava no coração dela, né? Agora, nós estamos falando disso agora, o presente, só que eu me lembro muito bem, Léo, tipo, quando eu estava, não sei hoje como é que é, mas, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu estou falando que a gente tem uma reunião lá na Câmara toda segunda-feira, de 9h30 às 10h30, uma reunião para louvar a Deus, para ouvir uma palavra, para orar. Mas quando eu estava na faculdade, eu tinha essa reunião no intervalo. Né? Hoje em dia os jovens estão indo para a faculdade e às vezes com medo de falar que são cristãos, que são servos de Deus, que creem em Jesus, entendeu? A gente, todo intervalo, a gente reunia, tinha um que levava o violão e cantava enquanto estava lanchando ali. Então assim, eu acho que a gente tem que realmente, se a gente quer mudar o mundo, né, a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente não pode se esconder. Ser jovem, às vezes, a pessoa fica com medo, né, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, mas, na verdade, a gente vive na contramão do mundo. Deus, ele está buscando pessoas dispostas e disponíveis. Não adianta falar, eu estou à disposição de Deus, mas você está disponível mesmo? Na hora que ele quiser te usar, na hora que você está lá do lado de uma pessoa na sua sala que precisa de uma palavra, você vai ser boca de Deus na vida dele? Na hora que você está indo no ônibus trabalhar, você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa? Na hora que o seu chefe virar para você e falar assim, se fulano ligar para mim, você fala que eu não tô. Você vai mentir para manter o seu trabalho? Então, assim, a gente precisa realmente ser cristão aonde a gente estiver. Você acredita que a política pode ser um chamado ministerial? Eu acredito que sim, porque, na verdade, eu nunca busquei isso na minha vida. Eu nunca busquei. Agora, quando eu tive a convicção que era a vontade de Deus, meu amigo, aí eu fui com tudo. E assim, você me conhece, eu presto contas toda semana. Toda semana eu presto contas para os meus eleitores, para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham, de tudo aquilo que a gente faz. E não é pouca coisa. Porque a gente está lá, recebe as pessoas, vai atrás, tem tantas coisas que às vezes a gente até deixa de colocar no resumo, porque não dá espaço, né? Dentro de um curto espaço de tempo. Você vê, por exemplo, outro dia eu fui numa rua, tinha um menino que ele tem deficiência e é traqueostomizado. Então ele usa aqui um aparelho. A rua dele era rua de pedra. Muitas vezes, quando ele estava descendo para ir pegar o ônibus lá embaixo, movimentava e aí ele aspirava aquilo, não conseguia nem ir no médico. Ele tinha que voltar para casa para fazer uma asepsia e tudo. Por quê? Por causa da rua. Aí a gente vai lá, faz o asfalto na rua e tudo. Hoje ele pode ir, qualidade de vida para ele. Eu fui numa escola, aí um gordinho de cadeira de roda chegou perto de mim e falou assim: ô tio, eu não consigo ir na biblioteca. Eu falei, por quê? Ele falou, porque meus colegas não conseguem me carregar na escada. Eu falei, mas não tem rampa aqui? Ele falou, não.
Aí hoje lá tem um elevador, que já deveria ter, mas ninguém olhou. Aí hoje tem um elevador, ele consegue ir na biblioteca pelo elevador, trabalho que a gente está fazendo. Aí você vai lá num colégio lá perto do Betânia, e aí eles não tinham, por exemplo, uns computadores, estava tudo destruído. A gente coloca lá e eles podem utilizar. Quer dizer, eu acho que cada um vai fazendo a sua parte de formiguinha, e Deus tem aqueles que eles querem entrar para a luta, né? Agora, se a gente está na chuva, para se molhar. Então, eu não estou na política para enriquecer, até porque eu falo que político que vive de política e é rico é ladrão, porque não dá para enriquecer na política, só se tiver alguma mutreta, alguma coisa errada, porque não tem condição. Eu não estou na política para envergonhar o nome de Jesus, para envergonhar a minha família. Eu quero continuar sendo aquela pessoa que eu era antes da política. Eu fico muito feliz quando uma pessoa de 30 anos atrás fala assim, eu conheço o Irlan e tal, dá o testemunho dele. Porque a gente precisa ser constante naquilo que a gente faz e exemplo. A gente precisa ser exemplo para as pessoas. Então, assim, eu quero permanecer com a minha identidade. Né? Você vê, por exemplo, no caso de Elias mesmo, desse caso da Sunamita, ela falou assim pro marido dela, ela nem conhecia Elias, ele estava só passando. Ela falou assim, ó, vejo que este é um santo homem de Deus. Quer dizer, a fama dele chegou antes. Quando as jumentas de Saul, do pai de Saul, sumiram, ele foi procurar, não estava achando. Aí o servo de Saul chegou para ele e falou assim, olha, conheço um homem de Deus honrado, que era Samuel, para ele ir lá conversar com ele. Por quê? Por causa da fama. Então, assim, político, a fama é ladrão, desonesto, só que isso é generalizar. Acho que todas as regras têm exceção. Né? Então, assim, eu quero estar nessa exceção. E vou fazer de tudo para que isso aconteça. Agora, além do resultado prático, como a gente falou aqui, você também tem se posicionado bastante, até porque você é o presidente da Frente Cristã Parlamentar, contra ideologias e pensamentos que afrontam. Você trouxe aqui alguns exemplos, mostra pra gente, porque eu sempre falo que esse é um tipo de coisa que a gente acha que é exagero. Quando verdade. a gente vê na internet e tal, mas a gente tá aqui com o negócio, existe, né? Existe. Veja bem, eu estava em casa, de repente eu recebo um telefonema de um pai dizendo, olha, meu filho foi no Festival Internacional de Quadrinhos e tinha material impróprio para criança. Eu falei, não acredito. Aí eu fui lá no Minas Centro, em Belo Horizonte. Aí eu fui lá e eu mesmo filmei e comprei os livros. Olha que tipo de livro que tinha, ó. Primeiro aqui, ó, Kit Gay. Neste livro tá escrito aqui, parabéns, você acaba de adquirir o seu próprio kit gay e agora você está devidamente equipado para suas aventuras homossexuais. Este livro, ele está classificado para adultos, humor adulto. Mas olha aqui que legal. Maria é uma mulher cis, ou seja, quando Maria nasceu, o médico disse, é menina. E Maria concordou. O que é isso aqui? Isso aqui se chama ideologia de gênero. A E para maior, isso aqui é humor adulto, mas por que tem aqui o vestuário gay para você recortar, colorir com lápis, desenhar, colocar sua imaginação e aí depois você colocar aqui o seu rosto e colar aonde você quiser. Olha só o que tem nesse livro. O mito da virgindade. Não se pode perder o que não existe. E o guia para sair do armário. 3.000 crianças da rede pública municipal das EMEIs receberam um voucher com R$40 para gastar com o que quisesse. Porque o vídeo da produção, do chamamento para isso, a pessoa falava, vai receber para comprar qualquer tipo de material que está lá. O que a lei diz? Que esse tipo de material tinha que estar com uma frente opaca. Não poderia estar acessível para criança. Olha só aqui o outro livro. Satã, amigo das crianças boas. Olha só. E nesse livro aqui do Satã, fala, por exemplo, aqui, ó. Na hora do futebol, Satã fica no gol. Pro time de Satã que eu vou. Que isso? Nesse livro aqui tá aqui, ó. Papai que bate em criança, Satã acerta com uma lança. Aí tem a imagem aqui do Satã com um tridente assassinando o pai e o sangue escorrendo para o filho. Este livro é literatura infantil, que estava lá disponível. Tinha esse livro aqui também, ó. Diário de uma mãe conheira. Pastor Léo, eu estou falando não o que eu ouvi dizer. Eu estou falando o que eu vi e adquiri.
Então, por exemplo, esse livro aqui fala que tem que conversar sobre maconha, fala que ela foi a filhinha do papai, mas que agora ela deixou de ser filhinha do papai porque o papai, como um anjo, caiu do céu. Aqui conta várias histórias da vida dela e tudo. Quer dizer, isso aqui fala muito sobre drogas. Tem aqui. Um punho cerrado aí. Punho cerrado no final. Aqui fala sobre... Aqui, ó. Usando o LSD como instrumento e me entregando. Então, assim, aqui fala sobre drogas abertamente. E ainda tem esse outro livro aqui, ó, chamado Boy Dodói, que fala sobre masculinidade tóxica. Este livro são 6 histórias ilustradas de situações onde o principal foco é que ser heterossexual não tá com nada. Principalmente aqui, homem, né? Principalmente homem. E este aqui eu não vou mostrar diretamente, vou mostrar só pra você. Tem, inclusive, imagens pornográficas. Imagens de sexo explícito. Que pode, por exemplo, estar disponível para as crianças. E aí você vê esse tipo de situação. Então, o que eu fiz? Lembrando que a minha função, uma das minhas funções, é o quê? Fiscalizar. Ali tinha dinheiro público. Esses R$40 para 3 mil crianças é meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro dos impostos. Os professores receberam R$60 para poder gastar lá também. Então, nós fomos questionar. Aí, o que eu fiz? Um boletim de ocorrência, porque está infringindo o Estatuto da Criança e Adolescente. Fui no Ministério Público, fui na Vara de Infância e Juventude, já dei meu depoimento para a Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente, fiz uma audiência pública para chamar a prefeitura lá para eles se explicarem. E o pior é que eles fogem da realidade, como se isso não existisse. Só que existe, está provado, eu tenho vídeo, eu comprei. Tá aqui para mostrar tudo. Então, assim, eles falam, não existe. Eles falam, olha, os professores eram responsáveis, eles não iam permitir que os alunos... Eu falei com eles assim, olha, eu não dou conta dos meus 4 quando eles estão juntos, cada um vai para um lado. Imagina um professor com 50 crianças. Será que ele ia controlar num ambiente grande como é, por exemplo, o Minas Centro? Então, isso aqui nós estamos buscando. Ah, você é contra a cultura? Não, eu sou a favor da lei. O Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui nós temos, inclusive, incitação para pedofilia, nós temos aqui incitação para ideologia de gênero, nós temos aqui questões relacionadas à religião, nós temos aqui incitação ao uso de drogas, nós temos aqui pornografia. Isso tudo é contrário ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu pergunto, você que é pai e seu filho esteve no FIC, você autorizou? Muitos autorizaram, só que na autorização não falava que tinha esse material. Ah, mas o FIC não foi aberto, não é um evento infantil. Ok. Então, separe a parte infantil para que as crianças vão nessa parte. Agora, o que não é infantil, eles não podem ter acesso. Então, assim, é realmente algo absurdo que nós estamos trabalhando para evitar que esse tipo de situação aconteça. E quem não está preocupado com isso é porque não está enxergando essa guerra que nós falamos um pouco mais atrás. Isso é uma guerra espiritual e isso é uma guerra também contra... por uma ideologia. E nós estamos contra essa ideologia. E nós vamos lutar até o final. Não vou parar... Porque no próximo FIC, não sou contra, ele pode continuar. Inclusive nós precisamos de mais artistas cristãos, né? No FIC também. Só que no próximo, a fiscalização vai ser muito mais pesada. Porque isso aqui não pode acontecer. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que a maioria dos pais que estão me acompanhando concorda com esse tipo de Não é nem uma questão de ser cristão, né? Não. É uma questão, assim, de ética, de moral. É a lei, né? É a lei. É a lei. Você não é contra... a publicação. Qualquer pessoa que queira consumir esse tipo de material, que eu nem vou adjetivar, problema dele. Ele só não pode colocar isso na mão de uma criança, porque a classificação indicativa não permite que a criança tenha acesso. Não permite. E por que está tendo acesso? Porque o Estado está sendo relapso, omisso. E isso também pode, inclusive, ser enquadrado como crime. Por isso que a gente está indo atrás de todas as possibilidades legais para tomar providência em relação a isso. Não vou ficar calado. Meu negócio não é like. Meu negócio não é curtida. Meu negócio não é aparecer visualizações. Nesse caso aqui, a questão tem que cumprir a lei e nós vamos até o final. A lei valer, né? É isso aí.
Doa quem doer. Não é? E é um absurdo, né? Nossa, tá doido, pesado. Talvez a pessoa não imaginava que existia isso, mas tá aqui, ó. Eu comprei e paguei. No caso, por exemplo, do kit gay, eles tinham um voucher de R$40, dava pra levar 2, ó. Se der pra pegar aí, R$19,95. Dava pra levar 2, quer dizer, absurdo completo, né? Isso, assim, é uma pontinha do que você viu, né? Fora o que acontece que muita gente não vê. Não, tinha outros livros. Tinha outros livros. Pegou o que deu pra pegar. Livros de terror. Tem uns que eu não consegui achar, mas eu sabia que existia, né? Sim. Só que, assim, a gente precisa realmente se acautelar desse tipo de situação. Só pra você ter uma ideia aqui, ó, eu te mostro aqui. Os outros que existiam, eles estavam, assim... de fácil acesso. Esse é o problema, entendeu? O fácil acesso é que influencia. Eu vou te dar o nome de outros aqui, ó. Tinha uma aqui, por exemplo. Gibi de menininha. Histórias de terror e putaria. Que isso? Tava lá disponível. Outro livro. Quadrinhos queer. E aí tá falando de ideologia de gênero. Pequenas felicidades trans. Tava lá disponível. Velho Sacudo. Que isso? Desenho, como se fosse um desenho. A Casa do Diabo. A Mina, a Lesma e o Caracol. Histórias para não dormir. Uau. Menage. Além do conteúdo sexual, ideológico, etc., tem a questão até mesmo pesada na questão espiritual, né? Com certeza. Que é pai, a gente vê tantos casos de crianças que não conseguem dormir, etc. E a gente vê literaturas promovendo isso e um Estado que deveria defender, não vou falar promovendo, né? Porque eu não posso me comprometer, mas no mínimo fazendo uma vista grossa, né? O Estado é laico, ou seja, ele não pode favorecer nenhum tipo de religião. Ok. Mas ele também não é laicista, ou seja, ele não pode impedir o funcionamento de nenhuma religião. Ou seja, o político, por exemplo, ele tem uma ideologia. A minha ideologia é uma ideologia cristã, então eu vou defender essas bandeiras. Se a ideologia das outras pessoas é essa ideologia aqui, se for para sexualização de criança, se for para usar esse tipo de material para criança e adolescente, é crime. Não é questão de religião, é crime. Então, assim, a gente tem que... Por enquanto é crime, né? Eu não sei se um dia vai mudar isso no Brasil. Por enquanto. Então, assim, ou se vai ter uma interpretação diferente, não sei. Mas enquanto for crime, nós vamos ir até as últimas consequências. Nossa, qual que é o seu maior medo? Supetão, assim, né? Sabe porque é difícil ter medo. É o seguinte, eu costumo dizer que a pessoa tem que estar preparada para duas coisas, para pregar e para morrer. Então, por exemplo, eu não tenho medo da morte. Eu sei para onde eu vou, né? E assim, eu não vivo muito com essa ideia na minha cabeça, não. É o que você parou para pensar um dia, né? Não, que eu pensei, não. Talvez medo de uma cobra me picar, um negócio assim, mas pode ser uma coisa bem... Nada muito filosófico, não tenho essas coisas, não. Me conta aqui, você é pré-candidato, né, vai concorrer novamente, qual que é a sua expectativa? Bom, estou no meu segundo mandato, fui eleito a primeira vez pela misericórdia de Deus com 4.047 votos e fui reeleito com 8.902 votos. Eu fui o terceiro reeleito mais bem votado e o sétimo mais votado da cidade. Acredito que a gente está fazendo um bom trabalho e quero continuar esse trabalho. Então eu coloquei meu nome, sou pré-candidato pelo Partido Republicanos e em breve, né, a gente vai começar os trabalhos e, se for da vontade de Deus e das pessoas, a gente vai trabalhar por mais um mandato na cidade de Belo Horizonte, defendendo os nossos princípios, nossos valores, um trabalho técnico também de muito resultado, como você mesmo falou aí, com muitas entregas para a cidade, não somente na região oeste, mas também no Barreiro, Pampulha, Venda Nova, várias cidades, até porque o vereador não é vereador de bairro, né? Ele é vereador da cidade. Então a gente está assim, com esse trabalho e vamos trabalhar aí para ver. A expectativa tá boa. A expectativa tá boa. Se as pessoas quiserem que a gente continue, nós estamos juntos aí para poder fazer a diferença. Legal. Olha para sua câmera ali, ó, aproveita a sua câmera, manda um recado, a gente vai encerrar para quem está assistindo aí. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo, conversando, falando sobre tantos assuntos. E quero deixar um recado para os pais. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar.
e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. É muito importante que você, pai, mãe, que você assuma a responsabilidade de educar o seu filho no caminho. Né? Nós temos muitas famílias que estão sendo destruídas, muitos jovens que estão destruídos nas drogas, suicidando. Por quê? Porque não foram ensinados no caminho. É possível fazer diferença, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E no mais, eu quero desejar que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que Ele possa te dar bênção que enriquece e não acrescenta dores, e tudo aquilo que você sonhar e almejar, você possa alcançar com a bênção do nosso Deus. Deus te abençoe. Amém, amém. Pastor, brigadão, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Se inscreva nos canais, acompanhe a gente nas redes sociais, nas plataformas. Vou colocar também a rede social do pastor Irlan Mello, segue ele lá também para você acompanhar o trabalho. No mais, obrigado pela sua companhia aqui e até o nosso próximo encontro nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Enfim, depois dá uma vasculhada aí no nosso canal também para você acompanhar outros programas, outras gravações. E é isso aí, vamos mudar o mundo. Valeu!